Marcos 10, versículo 32, nós vamos ler até o verso de número 45. Estou lendo na NAA, como que é a versão que eu costumo usar aqui na igreja. E assim diz a palavra do Senhor. Deixa eu ver se os meninos estão tudo aqui, tudo certinho? Beleza. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deveriam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-se à direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os todos para junto de si, disse: Vocês sabem, os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, nós estamos aqui na nossa 13ª mensagem, ou 12ª, que 12ª? 32ª mensagem no livro de Marcos. E estamos ali firmes e fortes, né? Caminhando já, chegando ali para o finalzinho do livro. E tem sido sempre uma coisa maravilhosa aprender um pouquinho mais sobre Marcos, entender o que o evangelista queria nos trazer. E neste domingo nós vamos compreender melhor qual que é a missão de Jesus e também a missão da igreja. Porque a gente escuta, talvez não escute coisas que eu vou falar aqui, mas a igreja hoje ela tem agido muito sobre a questão de dominar, de fazer as coisas, mas a gente tem que resgatar um princípio muito importante, que é o princípio do serviço. E hoje nós vamos aprender isso com esta mensagem de Marcos. Preste bastante atenção, porque ela é fundamental. Fundamental para a vida do cristão. E hoje, irmãos, na verdade nós estamos chegando ao que a gente chama de o versículo áureo, o versículo mais importante do Evangelho de Marcos, que é 10:45. E eu já adianto para você o seguinte: nós temos várias mensagens, mas uma coisa sempre é boa, a gente guardar os versículos de cor, de cabeça. Não sei se vocês têm aí
o costume de memorizar alguns versículos. Mas de todos os versículos de Marcos, um para você memorizar é Marcos 10, 45. E por isso nós vamos fazer aqui uma leitura, para que você lembre direitinho do versículo. Abre lá de novo, Marcos 10, 45. Vocês vão ler comigo. Eu vou contar até 3 e você lê comigo, tá bom? 1, 2, 3. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mais uma vez, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tira o versículo, olha para o seu irmão e recita de novo. Vai lá agora, rapidinho. Olha para o seu irmão, vira aí, Jéssica, olha aí para trás aí os meninos e vamos lá. Vamos lá. Isso, muito bem. Deu certo? Ou mais ou menos, né? Mas a gente vai aprender até o final do culto. Vamos lá. Essa mensagem ela começa de uma maneira bem legal. Jesus e o seu... Lembra que na última mensagem que eu trouxe sobre o Evangelho de Marcos, nós falamos do jovem rico. Né? Depois que passou tudo isso, Jesus pega os seus discípulos e volta para Jerusalém. A Bíblia fala que ele está subindo para Jerusalém, porque Jerusalém ficava num alto morro, então sempre se sobe para Jerusalém. Então eles estão subindo ali para Jerusalém. Jesus ele está conduzindo os seus discípulos, indo na frente. Olha só o que diz lá no verso 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos, e estes o admiravam e o seguindo, tomados de apreensão. Interessante, né? Olha só. Jesus estava na frente, indo, mas os discípulos eles estavam com medo. Jesus estava guiando. Mas eles estavam cheios de apreensão. Por quê? Porque Jesus estava sendo perseguido já. Né? Tinha alguns judeus que não gostavam de Jesus. E ele estava voltando para Jerusalém. Era uma época de Páscoa. Então Jerusalém estava cheia. Os discípulos sabiam dos problemas que Jesus já tinha tido com alguns líderes religiosos. Mas mesmo assim Jesus ele vai com toda tranquilidade. E aí continua. Né, lá no verso 33, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem, Jesus falando, né? Ele começa a contar um pouquinho do que vai acontecer com ele ali em Jerusalém. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus, ele prevê tudo o que vai acontecer com ele. Ele usa aqui a expressão filho do homem. Essa expressão filho do homem é um título messiânico, um título do Messias. Essa expressão ela vai ser tirada lá do profeta Daniel. Vamos dar uma olhadinha nesse versículo onde aparece filho do homem lá em Daniel? Daniel capítulo 7, verso 13. Versos 13 e 14, Daniel 7, 13 e 14. Olha só o que Daniel fala a respeito do Filho do Homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu alguém como um Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, então não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, toda vez que Jesus fala dele como filho do homem, nós temos outras expressões que falam do Messias como filho de Deus. Mas Jesus, quando ele fala dele mesmo, ele sempre fala filho do homem.
E quando ele fala de filho do homem, às vezes ele vai falar do filho do homem como alguém que está servindo na terra, ora vai falar do filho do homem como aquele que está em sofrimento e na morte, ora Jesus vai falar do filho do homem como aquele que está numa glória escatológica. Então a gente vai ver isso dentro do Evangelho. E na hora que ele citou aquilo que iria acontecer com ele, nós vamos ver dois aspectos. Tanto o sofrimento do Filho do Homem, do sofrimento que Jesus iria passar, quanto da sua glória. Porque ele fala tanto que ele seria preso, que ele seria julgado, que ele seria morto. Mas, por outro lado, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Irmãos, isso aqui é a coisa mais louca que a gente tem no cristianismo. E é uma coisa que intriga, que nem mesmo os discípulos de Jesus entenderam enquanto Jesus estava vivo. Como um morto pode alcançar a ressurreição? Como a morte pode trazer a glória? Como a maldição pode trazer uma bênção? Era difícil de entender. Era difícil de compreender. E se você pensa pelos olhos lógicos, também para nós é difícil de entender que era necessário a morte de alguém, de um inocente, para que a gente alcançasse realmente essa redenção. Mas Jesus, ele estava convicto da sua missão, ele não titubeava, ele andava e ele liderava ali pelo exemplo. Jesus, irmãos, é o nosso exemplo maior. E eu gosto muito dessa forma que Marcos apresenta Jesus aqui, como alguém que não estava com medo da morte que o esperava. Isso aqui poderia ser na terça ou quarta-feira. Ele está subindo ali para o templo, sem temor nenhum. Sabemos depois do Getsemane como que vai ser na quinta-feira à noite, mas ele sabia que era necessário passar por adversidades para alcançar a glória maior. Essa mensagem, irmãos, é uma mensagem, inclusive, que a gente tem perdido um pouco principalmente na nossa igreja moderna. Não está mais na moda a gente falar que você tem que sofrer pelo Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho, a gente fala assim, não, eu preciso receber a bênção, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser alcançado ali pela mensagem do Evangelho, eu quero que toda a bênção venha sobre a minha vida, da minha família. Mas aqui Jesus está trazendo uma coisa diferente, aonde a glória ela é alcançada depois do sacrifício. E aí, a gente tem que refletir, irmão, será que a gente não está faltando um pouco desse entendimento na nossa vida? A gente vive num país que não tem nenhuma perseguição religiosa. Mas tem uns chatos lá que falam mal dos crentes. Toda a época teve. Mas aqui tem tudo, menos perseguição religiosa. Você tem liberdade para pregar a sua palavra, a sua religião, para exercê-la. Olha só, nós estamos abertos no domingo aqui. Qualquer um pode entrar aqui. Em relação à religião, a gente não sofre. Mas a gente tem que lembrar que a gente temos que nos colocar numa posição de nos sacrificarmos. E essa mensagem de hoje ela vai falar muito disso. Porque é um exemplo que Cristo traz. É isso que ele fala. Até agora, eu entendo de onde que sai. Mas eu não sei porque tanta gente compra a ideia de que viver no Evangelho é só bênção. Aonde isso está escrito? É uma leitura equivocada. Então a gente tem que lembrar. Aflições terão. Jesus passou por aflições. Ele nos guiou. E depois da aflição, aí sim, teremos os momentos de glória. Jesus é o exemplo. Mas isso vai ser melhor tratado.
Irmãos, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei lá, porque quando eu estou fazendo a mensagem é muito engraçado, assim. Eu começo a fazer a mensagem, aí daqui a pouco eu começo a pesquisar umas coisas nada a ver. A Dani sabe, né, que às vezes eu estou lá pesquisando um negócio nada a ver, estou vendo um negócio na internet, aí daqui a pouco eu desço, aí eu toco um pouco. Normalmente, quando eu estou fazendo a mensagem, sempre vem uma música junto, e é assim que eu fico cantarolando enquanto eu estou fazendo a mensagem. Ah, estou estudando livros, vendo os textos. E hoje, quando eu estava fazendo assim, eu entrei lá no chat GPT, aí perguntei para o chat GPT, né, se eu quisesse fazer uma religião hoje, do zero, né, como que seria? Aí eu entrei lá no chat GPT, chat, eu quero fazer eu estou fazendo aqui um roteiro de filme, né, e eu quero fazer uma religião futurista, né, me conta como que é essa religião. Aí ele criou a religião, seria a Eclésia Divina, né? Então fez a religião. Aí eu comecei a perguntar quais são, o que teria nessa religião? Tem sacerdote, não tem sacerdote? Quais seriam os ensinos? E ele foi lá falando. No final ele fez uma religião espiritualista, tá? Uma religião muito parecida com o que seriam os espíritas, tá? Na montagem deles, uma religião que buscaria a elevação do espírito, você se adequar com a natureza, com o cosmos, tudo mais. E aí eu perguntei para ele no final, em um determinado momento, assim, quais seriam os pontos fracos ou os problemas dessa religião? Olha a resposta dele. O primeiro problema dessa religião seria o seguinte: interpretação e divergência. Como em muitas religiões, pode haver diferentes interpretações dos ensinamentos e escrituras da Eclésia Divina. Isso pode levar à divergência entre os seguidores sobre o que constitui a interpretação correta da fé, o que, por vezes, pode levar a divisões ou disputas internas. Falei assim, ele está falando da Eclésia Divina ou ele está falando do cristianismo? Né? Porque o maior problema do cristianismo é o problema de interpretação. Até mesmo hoje, se a gente vai ver a divisão entre o cristianismo e o judaísmo, é a interpretação da palavra, é a interpretação dos eventos. E o problema de interpretação não é uma coisa recente, mas é uma coisa que começa desde o início. Até mesmo com os discípulos nós vamos ver problemas de interpretação. E é o que nós vamos ver com Tiago e João. Jesus está falando, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser julgado, vou ser morto. Vou sofrer e vou ser morto, e vou ressuscitar até depois de 3 dias. Sabe o que João e Tiago estavam pensando só? Ai, como que vai ser a glória do Senhor? Não, na glória do Senhor. Ixi, daqui a pouco está chegando a glória do Senhor. Ó, Jesus está falando de sofrimento. O que eles estão pensando? Na glória. Não, mas eu vou sofrer. Não, será como que vai ser o banquete? Né? Será que a bênção vai ser? Não, mas eu vou ser crucificado, vou estar lá na mão dos gentios. Ah, não, eu quero me sentar à direita e à esquerda. E aí, como que a gente vai fazer? Entende a diferença? Jesus falando de uma coisa, os caras estão pensando em outra coisa. É Jesus falando e eles entendendo outra. Coisa doida, e é o próprio Jesus, não é porque eles leram errado não, é Jesus falando, e eles viajando na maionese, pensando em outra, porque eles estavam pensando nas suas necessidades, e naquilo que seria bom para eles. E nesse sentido, os 2 irmãos ali depois conversam um com o outro, e fazem uma pergunta muito peculiar, muito esquisita para Jesus. Olha o que diz, lá no verso 35 do capítulo 10. Então se aproximaram dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Ele disse assim, Senhor, queremos fazer um pedido aqui. Será que o Senhor podia nos dar aqui? Aí verso 36, e Jesus lhes respondeu, o que vocês querem que eu faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus falando da sua paixão, dos seus sofrimentos. E os camaradas estavam pensando na sua glória.
no seu poder. Sentar à direita e à esquerda era lugar de honra. Sentar à direita e à esquerda ia colocá-los num lugar de proeminência em relação aos outros 10. Eles estavam querendo que eles ficassem bem, os outros vissem como eles eram prestigiados por Senhor. E foram fazer ali uma conversa. Eles não queriam nem por merecimento, eles foram lá ver se conseguiam na conversa, no chaveco. É isso que eles estão querendo. Eles estavam procurando poder e prestígio. Poder e prestígio. Poder e prestígio, meus amados, é uma coisa que o ser humano ele busca muito. Muito, seja nas menores coisas, nós queremos poder e prestígio. Estudando a história do cristianismo, nós também vamos ver que em muitos momentos e lugares, o cristianismo foi perseguido, mas em outros momentos da história, os cristãos, eles tomam o poder, eles buscam prestígio. A gente fala muito dos cristãos como os coitados que estão buscando, mas a gente tem que lembrar que também os cristãos já fizeram muitas coisas erradas nesse mundo, durante todos esses 2000 anos de história. A gente sabe, por exemplo, que começou ali, Jesus começou a pregar, os discípulos, a pregação do evangelho foi crescendo, 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 já no ano 300, para ser mais preciso, no 301, nós já vamos ter o primeiro reino cristão, que vai ser o reino da Armênia, mais ou menos aonde fica ali o Líbano, ali naquele pedacinho, tinha no ano 300 um reino chamado Reino da Armênia. Ali vai ter o primeiro reino cristão. No ano 330, vai ter o primeiro reino cristão na África, que vai ser o reino da Etiópia. A Etiópia vai ser o segundo país que o rei é cristão, e ele fala, olha, todo mundo aqui é cristão e acabou. Em 380, o próprio Império Romano, que é um império super poderoso, a superpotência da época, os Estados Unidos da época, se tornam cristãos. E aí, no finalzinho, se eu não me engano, em 392, ou quase no ano 400, são proibidas todas as outras religiões que não fossem o cristianismo. Olha só. Então, o cristianismo, na hora que ele entra, e os cristãos, eles querem tomar poder, porque a gente fala muito essa questão de querer poder. E essa união entre poder e o cristianismo, como eu falei, é muito antiga e também muito perigosa. Sabe por quê, irmãos? É perigoso? Porque se o cristianismo ele vira uma religião oficial de um determinado país, o que acontece com as outras religiões? Elas começam a ser perseguidas. O cristianismo de perseguido, ele se torna perseguidor. Aí você fala assim, não, mas você está perseguindo aqueles que são hereges. Tudo bem, não é tudo bem não. Não pode fazer isso. E é pior, que o cristianismo, existe um cristianismo só. Existe um cristianismo só. Olha a gente, os católicos. Olha a gente, a Universal do Reino de Deus. Olha a gente, a igreja copta, que talvez vocês não conheçam. A igreja, eu falei aqui da Etiópia. Olha a gente, a igreja etíope. Eu devia ter trazido um vídeo da igreja etíope, muito legal. Totalmente diferente. Você olha assim, não é possível, são coisas, mas são cristãos. Então, quando um cristianismo sobe ao poder, ele persegue as outras religiões que não são cristãs e os outros tipos de cristianismo também. Aqui no Brasil, quando o cristianismo ele era a religião oficial, era o cristianismo católico. E o que acontecia com o cristianismo protestante? Era perseguido. Não podia abrir igreja. É bem interessante quando a gente olha na história, a primeira ou a segunda Constituição do Brasil, acho que é a segunda, vai falar que as outras religiões que não são
católicas poderiam fazer igrejas, mas desde que a fachada não parecesse com um templo. Não é à toa. Você percebeu que as igrejas evangélicas, elas não parecem com as igrejas católicas? Não tem cara de igreja, tem cara de qualquer outra coisa, né? Mas não tem aquela carinha de igreja normalmente. Por quê? Isso vem já lá de trás. Porque acho que foi Pedro II que fez isso. Pedro I, ele já falava, os outros protestantes até podem fazer as suas igrejas, mas não podem ter um templo que se pareça com uma igreja. E fora outros tipos de perseguição. Eles até deixavam os protestantes, porque tinha muita relação com a Inglaterra, e a Inglaterra era protestante, mas não era um desejo, a Igreja Católica não deixava entrar, e o governo não queria que entrasse outro tipo de cristianismo. Então, para vocês entenderem que a união entre o cristianismo e o poder é sempre ruim, causa perseguição. Os seres humanos, eles receberam até essa questão de poder, né, delegação de poder de Deus. Se a gente for abrir lá em Gênesis 1, 28, então a gente até recebe, mas o pecado, ao entrar na humanidade, vai fazer com que tudo seja corrompido, inclusive o poder. O domínio que era para ser feito sobre a submissão de Deus, agora, e buscar a sublime glória de Deus, agora é feito de uma maneira a oprimir e buscar a glória do próprio homem. Então temos que tomar muito cuidado com essa busca por poder. E eu vejo muitas igrejas, até pastores, falando de que nós temos que estar trabalhando com poder, temos que estar dominando, né, as esferas de poder, mas isso, na história, nunca deu uma coisa boa. Nunca aconteceu coisa boa. Sempre tem problemas. Algumas coisinhas melhoram, não vou ser generalizar, algumas coisas melhoram, mas sempre gera perseguição. Tem uma frase de uma pessoa que chama Lord Acton, que é muito interessante, que ele diz assim: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Quando uma pessoa tem poder, normalmente, muito comum, a pessoa se corrompe, principalmente se a pessoa não tem temor a Deus. Quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Você quer conhecer quem é a pessoa? Coloca ela num cargo de confiança, num cargo onde ela pode ter pessoas ali para coordenar. Você vai ver como o poder, ele corrompe. Deixa eu fazer aqui mais um parênteses aqui, sobre a nossa posição como batistas. Como batistas, nós entendemos que tem que ter uma separação clara e grande entre governo e igreja. Tá? Separação entre Estado e igreja. Cada um na sua esfera. O Estado não tem que mandar na igreja, a igreja não tem que mandar no Estado. A nossa posição como cristãos é que o Estado ele tem que ser laico, não ter uma religião oficial, e tem que ser leigo, não pode ser governado por sacerdotes. Por isso, se a gente tem aqui uma pessoa, um pastor batista que quer entrar na política, a gente fala assim, pode entrar, mas não leva o nome pastor. Entra como um cidadão. E outra coisa também que me preocupa bastante, principalmente nessa questão aí especificamente com Bolsonaro. Eu vi muitos cristãos falando sobre golpe. Ah, não, tem que tirar esses caras maus, nós temos que fazer aqui, dominar o poder. Irmãos, o melhor sistema de governo, sem dúvida nenhuma, é a democracia. A democracia, não porque ele seja virtuoso, é porque ele tem freios e contrapesos. Ninguém tem o poder absoluto. Porque, como eu falei aqui, a pessoa que tem poder absoluto tende a o quê? A se corromper. Então, na democracia, ninguém tem poder absoluto.
sempre tem um freio, sempre tem um contrapeso. Você tem o presidente, você tem o Congresso, você tem a justiça. E tanto acreditamos que a democracia é importante, que aqui na nossa igreja, nós somos uma igreja o quê? Democrática. Aonde são tomadas as nossas decisões? Na Assembleia. E todas as pessoas que estão ali na frente da igreja, elas têm um poder delegado da Assembleia. Teve uma vez que eu estava conversando com a Cristina, e a Cristina até perguntou assim, foi nas últimas eleições, e ela perguntou assim, pastor, você não quer ser presidente da igreja? Eu falei assim, não. Não quero. Não sei se eu vou conseguir fazer isso para o resto da vida, porque às vezes as coisas mudam. Mas por que eu não quero? Aí eu falei para ela, porque eu me conheço. Se me deixar com poder, eu tendo a ser muito incisivo em muitas coisas que eu quero. E os irmãos me conhecem bem. Sabem como que eu sou. Então é melhor ter uma outra pessoa, por quê? Me freia. Me freia. É por isso que eu prefiro separação. Além, é lógico, que eu não gosto de administração de igreja. Eu sei fazer, mas eu não gosto de cuidar da administração, eu gosto de cuidar de outras coisas. Mas tem essa questão que para mim é importante. Outra coisa que eu creio piamente, e aí eu estou caminhando aqui na igreja, uma pessoa só pregando. Eu olho para o Novo Testamento, eu sempre vejo presbíteros, bispos, no plural. Eu gosto da ideia de ter um ministério colegiado, onde a gente tem vários pastores trabalhando junto. Para quê? Para não ter uma pessoa que acha que é o iluminado, para não ter uma pessoa que queira exercer poder sobre as pessoas. Nem que essa pessoa seja eu. Eu creio nisso piamente. E tenho buscado. Não está pronto ainda, mas tenho buscado. Isso, porque... Como eu falei, essa questão de poder é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E às vezes, a gente precisa mesmo de outras pessoas para nos ajudarem. Estou colocando o meu caso. Mas olha para o caso de vocês, nas atividades que vocês fazem, nas empresas que vocês trabalham, às vezes vocês estão lá em posição de liderança. Como é importante a gente ter essas questões em relação ao poder. E o poder, quando ele entra na igreja, ele é pior, porque ele pode ser extremamente opressor. Quantas pessoas não têm sido oprimidas dentro da igreja, e tudo por conta dessa vontade de ter poder. Mas Jesus, ao ver o pedido de João e de Tiago, ele falou, opa, calma aí, pessoal. Tem alguma coisa estranha aí no que vocês estão falando. E aí ele fala assim para João e Tiago, verso 38. Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que vocês podem beber o que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Cálice e batismo, irmãos, nesse contexto, são imagens tiradas do Antigo Testamento para falar do sofrimento e da aflição inenarrável que Jesus iria passar. Os discípulos, eles falam assim, nós podemos, nós aguentamos. Então, vocês aguentam? Então, vocês vão passar por isso. E não é à toa que depois a gente vai ver que eles vão realmente passar. Eles acham que eles não tinham noção do que eles estavam pedindo. Eles não tinham noção do que eles estavam falando, sim. Mas Tiago vai ser o primeiro mártir do cristianismo, lá pelo ano 40, 44, ele vai ser a primeira pessoa que vai morrer pelo cristianismo, por ser cristão, depois da morte de Jesus. Primeiro mártir do cristianismo. E João, ele vai ser o último dos discípulos a morrer. Mas, ele será aquele que vai passar por muitos anos em prisão. Inclusive, quando ele escreveu o Evangelho de João,
o Evangelho não, o Apocalipse, ele vai estar preso numa ilhinha pequenininha, isolado, na ilha de Patmos. Ele mesmo coloca lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 9, está lá falando que ele está ali na ilha de Patmos. A morte de Tiago é descrita lá em Atos, capítulo 12, versos 1 e 2. Então, o que eles pediram, eles receberam. Mas aí Jesus fala para eles, olha, quanto a se assentar à direita ou à esquerda, não é porque que vocês estão querendo fazer lobby aqui comigo que vai dar certo. Aqui esse lugar está reservado para quem está preparado. E acabou. Não sei se é para vocês. Ele não respondeu nem sim nem não. É para quem está preparado. Pode ser que sejam eles, pode ser que não. Mas não é aquele lobby que eles receberiam. Irmãos, é engraçado, né? Na hora que eu estava lendo esse texto com mais calma, mas João e Tiago foram bem brasileiros, né? Vamos dar um jeitinho, né? Vamos lá conversar ali com o chefe, vamos usar ali a amizade, né? O relacionamento, para conseguir aquilo que a gente quer. Quantas vezes a gente não já viu isso acontecendo? Né? Não é isso? E Tiago e João estão fazendo isso, só que não estão fazendo isso hoje não, estão fazendo isso há 2000 anos atrás, na cara dura. Né? Fazendo ali uma tramóiazinha para ver se ganha. Mas o problema é que isso aí, enquanto eles estavam conversando, os outros escutam o que eles estão fazendo, o que eles estão falando. E os outros ficam pé da vida. Como que é isso? O que é isso? Olha lá no verso 41, o que diz. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas como é que esses camaradas pedem isso? Não é possível. Como que eles vão pedir para sentar à direita ou à esquerda? Irmãos, quando eu leio a resposta de Jesus a essa indignação, eu tendo a crer que a indignação dos 10 não era porque eles discordavam de João e Tiago. O problema deles é que era eles que queriam estar assentados à esquerda e à direita. O problema não era quem. Eles falaram assim, não, como que eles estão pedindo? O lugar é para mim. Né? Eles estavam querendo honra para eles. E daí que vem a indignação. E aí Jesus, quando ele olha aquilo tudo, ele começa a responder. Mas antes, irmãos, quando a gente olha essa questão dos discípulos buscar honra e glória, parece muito com a gente. No final das contas, os discípulos são um espelho daquilo que a gente faz. Quantas e quantas coisas a gente não faz buscando honra, buscando elogios. Isso acontece no nosso trabalho. Não é legal? Você faz um negócio legal, o seu chefe fala assim, nossa, muito bem, parabéns. Quando você está na escola, nossa, tirou nota 10, né? Está aqui, ó. Aí você recebe, quando era os mais novinhos, a gente colocava, né? Parabéns, né? Chegava aquele carimbo. Você não fica elogiado? E às vezes a gente se porta da mesma forma para Deus. A gente faz as coisas e fala assim, nossa, está fazendo uns negócios super legal. A gente parece muito com o fariseu da parábola do fariseu e do publicano. Olha lá no capítulo 18, né, de Lucas, verso 11 e 12. Olha só o que diz essa parábola. Era um momento de oração. O fariseu está ali orando. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Olha só, orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como esses demais homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, ou como esse publicano aqui atrás. Nem aí, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho, né? Eu sou a própria santidade em pessoa, ajudo os pobres, Senhor, eu sou o cara, né? Eu tenho certeza que quando eu for aí para o céu, vou ganhar o meu galardão, e quem vai ficar à direita do Senhor sou eu, e não vai ser João.
Às vezes a gente se porta assim. A gente faz as coisas querendo galardão. A gente quer as coisas por agradar a Deus buscando glória. O sentimento dos discípulos espelha o nosso sentimento de agradar a Deus para receber. Às vezes alguns ainda querem em vida. Agradam a Deus em vida para receber em vida. Teologia da prosperidade. Isso é a teologia da prosperidade. Se eu faço certo, Deus me abençoa. E me abençoa na teologia da prosperidade é din-din. Din-din, carro bom, vida, né, boa. E outro dia eu estava assistindo, tinha um cara que eu achava engraçado, que era, como que era mesmo? Era o pastor Jacinto Manto. Ele não posta mais nada na internet. Ele ficava brincando com essa questão pentecostal e tal. E aí o nome, né, Jacinto Manto, é por conta do movimento pentecostal. E aí, a última vez que eu vi, apareceu lá nos meus vídeos, eu comecei a ver, ele trabalhando com outras coisas, aí ele começou a mostrar assim, nossa, olha, Deus tem me abençoado, olha a casa que eu tenho. Ele mostrou no vídeo, olha os carros que eu comprei, olha só que possante, aí ele sai com o carro, olha que coisa possante, isso aqui é Deus me abençoando. Eu olhei aquele vídeo, será que isso realmente é bênção na tua vida, meu irmão? E eu estou falando aí, porque vocês podem olhar, está lá na internet, ele que colocou mesmo, então eu posso comentar tranquilamente, citar quem é. E é isso mesmo, é bênção. Então você faz as coisas para Deus para querer bênção na terra, ou querer bênção no céu. Mas não é isso, é diferente. Ou você quer glória dos homens, mas no cristianismo é diferente. E Jesus vai explicar isso para os seus discípulos, lá no verso 42 do capítulo 10 de Marcos, diz assim, verso 42 do capítulo 10 de Marcos, diz assim, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, ou seja, estava aquele burburinho, eu vou, galera, vem cá, reunião com todo mundo senta aqui, fica aqui perto de mim. Aí ele falou, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas sobre vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. No mundo, aqueles que exercem poder dominam, mas no cristianismo é diferente. O poder do cristão é exercido através do serviço, do servir. O poder cristão é baseado nesse servir com humildade, temor a Deus, sabedoria que vem do alto, para fazer o bem. A humildade é considerar os outros superiores a você mesmo. Ou mesmo mais importantes do que você. Sem temor a Deus. O poder, ele vai ser exercido, mas ele sempre vai se tornar algum tipo de tirania. Por isso, nosso chamado como cristãos é para servir. Somos chamados para servir, não para mandar. Aquele negócio, entre ser cabeça e cauda, nós somos chamados para ser cauda. Para ser o que serve, o que lava o pé dos santos. É isso que nós somos chamados para fazer. Não é para ele falar assim, eu sou aquele que faz e acontece. Eu tenho muita restrição com esse tipo de discurso dentro da igreja. Muita mesmo. Às vezes tem camaradas que são muito bons,
Mas esse tipo de discurso me dói um pouco, porque está faltando uma coisa, que é entender que tudo que a gente fez não é porque a gente conseguiu sozinho, é porque Deus concedeu, e glória é dele, não é glória minha. Não eu, mas a glória é para o Senhor. Né? Às vezes eu vejo jogador de futebol fazendo isso, né? Não é para mim, é para o Senhor. Vocês já viram esses negócios assim? Eu não sei se eles falam da boca para fora, mas a ideia é mais ou menos essa, a ideia está certa, né? A glória é sempre para o Senhor, é o Senhor que merece a glória. Né? Não sou eu, mas o Senhor. E aí você poderia me perguntar, mas como que tem que ser o serviço cristão? Como que isso deve acontecer? Lá no verso 45, que vocês já sabem de cor, vocês vão recitar agora de cor, não precisa mostrar não. Como que é mesmo? Pois o próprio Filho do Homem... Aí, muito bem, mas agora só escutei alguns. Coloca aí de novo aí que os irmãos vão decorar esse versículo hoje. Né? Vai lá, Marcos 10, 45 diz o quê? Pois o próprio Filho do Homem... Esse é o principal versículo do Evangelho de Marcos, como eu falei para vocês. O poder é dado por Deus, o poder dado por Deus, ele é redefinido pela morte vicária, ou pela morte de Jesus, pela morte do seu filho Jesus. Esse conceito, ele é retirado diretamente lá de Isaías 53, lá daquela profecia do servo sofredor. Tem uma canção lá do Diante do Trono. Eu acho que é a melhor canção do Diante do Trono. Não sei por que a gente não canta. Na verdade, eu descobri porque a gente não canta. Primeiro, que a música é difícil de cantar. E segundo, que a música é difícil de tocar. Eu estava tentando tocar ela e é dureza. Mas ela é mais ou menos assim. Vê se você lembra dela. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer. Desprezado, dele não fizemos caso. Ele foi transpassado, moído pelas nossas iniquidades. Oprimido e humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras somos sarados. E levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali. Mas foi por mim e por ti. Quando derramou sua alma na morte, fez
fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque Ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Vocês lembram dessa música? Perfeito, assim. Eles copiaram ali o texto. Eu ia ler o texto aqui, mas eu resolvi aqui cantar. Me perdoem pelo momento horrível. Mas a gente tem que lembrar disso. Né? Que foi essa morte vicária de Jesus nos nossos lugares que nos dá realmente essa paz. O servo sofredor precisa realizar a sua obra para remir a humanidade do mal. A figura do resgate implica a libertação por um pagamento de um preço da sua própria vida. Jesus veio para dar a sua própria vida como resgate a favor daqueles que já perderam a sua vida, a fim de que essa vida fosse restituída. Jesus restitui a vida em nós através da sua morte. Essa foi a missão que ele veio cumprir. Quando ele olhou lá do céu, viu a humanidade caída em pecado e amou profundamente. E o Senhor Jesus saiu de toda a sua glória para viver na humilhação de estar como homem, morrer a pior de todas as mortes e chegar até a morte e ser enterrado. Mas a morte não o deteve, porque no terceiro dia ele ressuscitou, aleluias, provando que o Senhor recebeu o seu sacrifício, e agora através dessa esperança da ressurreição nós estamos aqui, sabendo que um dia também nós ressuscitaremos, como ele ressuscitou, aleluias. Irmãos, dessa forma nós temos que entender que nós temos que servir como o Senhor serviu. Ele serviu dando a sua vida por nós. Como Jesus deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado, ele é digno de que você dê a sua vida por ele. Olha para o outro, olha só que coisa linda do Senhor. Assim, olha que lindinho, que lindinha. Ele é digno de receber essa glória, essa sua morte, você entregar a sua vida por ele. Foi assim que o Senhor nos ensinou. E é assim que nós devemos viver. É duro o chamado? É duro. É pesado? É pesado. Mas esse é o verdadeiro chamado. Qualquer outra coisa diferente disso não é cristianismo. Você é chamado para servir. É chamado para servir sacrificialmente. Esse é o chamado do Senhor. Estou indo aqui para o final da mensagem. Hoje nós somos desafiados, irmãos, a adotar essa mentalidade de serviço em nossas vidas diárias. Podemos perguntar a nós mesmos: como posso ser o melhor servo para os outros em minha família, comunidade, trabalho e igreja? Como posso viver uma vida de amor e compaixão seguindo o exemplo de Cristo? A humildade e o serviço não apenas nos aproximam de Deus, mas também nos unem com a comunidade da fé. Quando seguimos os passos de Jesus, somos fortalecidos em nossa jornada espiritual e capacitados a fazer a diferença no mundo ao nosso redor. Portanto, que hoje possamos orar por uma transformação no nosso coração, pedindo a Deus a graça de servir humildemente e amar sacrificialmente. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que nos mostrou o verdadeiro caminho, e que através das nossas ações e palavras, possamos ser a luz que
guia os outros na direção do amor de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Aleluias. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Nós vamos passar agora para um momento de ceia. Mas eu queria que você fizesse. Todos receberam os 2 elementos? Alguém não recebeu? Se alguém não recebeu, levanta a mão assim. Alguém não pegou lá na frente? Todo mundo pegou? Aí você vai fazer o seguinte: não abre ainda, não abre, Camila, fica aí, fecha. Aí você vai fazer assim. Você vai pegar para um irmão para simbolicamente servi-lo. Olha para o seu irmão do lado, entrega o seu cálice. Eu creio que você vai receber de outro, né? Que Deus o abençoe. Pegue para outro também, entregue o seu cálice, né? Que Deus o abençoe, né? Que a gente possa ter na nossa vida realmente a ideia de poder servir o irmão. Não, nós estamos recebendo aqui o pão e o vinho, que são o símbolo, né, do sacrifício de Jesus Cristo, do seu serviço, e que a gente realmente possa aprender a servir. Mas antes de nós participarmos da ceia, eu gostaria de orar. Para esta oração, eu queria que você não orasse por ninguém, mas somente por você. Peça para a sua vida. Todos nós somos chamados a participar da ceia. Todos os cristãos, né? Às vezes a gente pensa assim: eu estou em pecado, não posso participar. Tira isso da sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Peça perdão e participe da ceia conosco. Participe. Mas primeiro, examine-se a você mesmo, e para que nós possamos participar da ceia. Vamos orar, mas ore por você, peça perdão, se reconcilie com o seu Deus, e fale também peça para que Ele mude seu coração, para que você possa ter um coração servidor. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir, Pai, perdão, queremos pedir misericórdia. Nós aprendemos nesta noite um pouco mais a respeito do serviço cristão. Aprendemos, Pai, também nesta noite um pouco mais sobre o seu sacrifício vicário. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor realmente nos perdoe as falhas, os pecados. Pai, que tire de nós esse coração duro, que a gente possa, Pai, ter um coração igual ao seu, disposto a obedecer e a servir. Pai, que a gente possa aprender a servir, escutar a sua voz, que a gente seja realmente servos um dos outros, Pai, tanto aqui nessa comunidade, mas em qualquer lugar aonde nós estivermos, seja na nossa família, trabalho, escola, ou qualquer outro lugar, nós queremos sempre ser servos, como Jesus Cristo também o foi. Transforma o nosso coração, Pai, e que ao participarmos desta ceia, a gente lembre, Pai, do sacrifício de Cristo, e que a gente possa assim viver em sacrifício para honrar o nosso glorioso Deus. Nós te louvamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.